sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar, e o nosso coração se enche de alegria na presença do Senhor, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, amém? Abra sua Bíblia, Salmo 119 e 18, Salmo 119 e 18, não se sabe ao certo quem é o autor do Salmo 119, mas acredita-se que possa ter sido Davi ou Esdra, ou talvez ainda o profeta Daniel, né? Mas quem escreveu esse salmo aqui, ele sabia o que estava falando. A palavra diz assim: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Amém? Salmo 119 e 18. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Vamos falar junto, bem forte. Amém? Vamos lá. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Amém? Será que você consegue fazer um ato profético aí? Coloca a tua mãozinha no olho, fecha o olho. E você vai repetir, diga: abre tu os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Aplauda o Senhor Jesus. Tome assento, querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Sempre que nós falamos de lei, o homem é contrário à lei. O homem sem Deus, ele é contrário à lei. Naturalmente, o homem que nasceu com o DNA corrompido, o DNA de Adão, ele é contrário à lei, ele não gosta. Quando fala de cumprir leis, de cumprir regras, nós não gostamos. E quando a gente fala da lei de Deus, muitos corações se fecham quando a gente fala da lei de Deus. Mas a lei de Deus, ela é 100% favorável ao homem. A lei de Deus, ela é bênção para o homem. E quem não está debaixo da lei de Deus, está debaixo da lei do pecado. Então, quando você vê alguém que diz, eu não sigo religião, eu não sigo igreja, eu não acredito em nada, essa pessoa, ela está vivendo debaixo da lei do pecado. E muitas vezes, quando você olha para uma pessoa que não é temente a Deus, você pode pensar que essa pessoa é livre, mas ela não é. Essa pessoa é escrava. E eu vou dar um exemplo para você. Sabe aquela pessoa que na sexta-feira compra aquelas caixas de cerveja e enche a cara e vai bebendo sexta-feira à noite, e sábado e domingo, e ele diz: eu sou machão, eu bebo, eu levanto o som bem alto e eu perturbo os vizinhos mesmo. E você olha e diz: esse homem não tem lei na vida dele, ele é livre. Não, ele é escravo de Satanás, ele está debaixo da lei do pecado. O que ele está fazendo é tentando afogar as suas mágoas, tentando de alguma forma sufocar aquilo que está dentro dele, matando ele. Pastor, como que você sabe? Porque quando eu andei longe do Senhor, quando eu não tinha a presença do Espírito Santo, eu tinha que ligar o som bem alto. Eu só não cheguei a beber, irmãos, mas eu tinha que colocar o som alto. Tem pessoas que a televisão tem que ficar ligada, tem que ter alguma coisa. Ele está debaixo da lei do pecado. Aí aquela pessoa bebe, enche a sua cara, a sua mente se transtorna, ele fala o que não é para falar, algumas vezes se torna agressivo, agride a esposa, agride a família. Uma pessoa que se diz sem lei, mas não é. E só existem duas leis: a lei de Deus e a lei do pecado. Então, o desejo do meu coração é que nós venhamos a nos submeter à lei de Deus.
porque a lei de Deus é favorável ao homem. A pessoa que é adúltera, presta atenção, o homem adúltero ou a mulher adúltera, e na rua e para os seus amigos, ele se apresenta como o garanhão, o bonzão. Ele pega todas, ele sai com todas. E quem olha, pô, esse homem não tem lei. Só que quando ele chega em casa, ele olha para sua esposa, ele olha para os seus filhos, e o que você imagina que passa no coração de um homem assim, ou de uma mulher que tenha traído o seu marido? O que passa no coração dessa pessoa quando chega em casa? É angústia, tristeza, frustração e vergonha. Porque ele está debaixo da lei do pecado. E ele pensa, não vou mais fazer isso, não vou mais me encontrar com aquela pessoa, eu não vou jogar fora a minha casa, a minha família, eu não vou mais fazer isso. Mas passa um dia, passa dois, o diabo que domina a sua mente, aquele demônio de adultério que domina a sua mente, começa a perturbar ele, começa a perturbar lá do outro lado também, e o pecado continua. Agora, o que está debaixo da lei de Deus, ele é livre do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Ele passa a ser livre em Jesus. E aqui na igreja, nós temos pessoas que chegaram tudo errado, preso no álcool, preso na droga, preso no adultério, preso na mentira, preso na fornicação. E o que acontece? Quando chega a Jesus, muda o Senhor da sua vida. Ele vivia debaixo da lei do pecado e agora ele passa a viver debaixo da lei de Deus. Aleluia! Nessa manhã eu ouvi um testemunho tão lindo de uma irmã que é crente nova. Ela falou: pastor, fazem 50 dias que eu estou vindo na igreja. E ela deu um testemunho muito lindo da irmã Angélica que está aqui. Ela falou assim: pastor, a irmã Angélica me convidava muitas vezes para ir aqui, para ir lá, para fazer, mas eu não ia. Mas com o passar do tempo ela começou a me convidar para ir na igreja, e eu também não queria saber de igreja, não queria saber. Mas de repente eu comecei a perceber na Angélica que a fala dela mudou. A sua fala mudou, o seu comportamento mudou, o jeito dela conversar comigo mudou. E eu verdadeiramente consegui enxergar Jesus na vida da minha amiga. E eu não resisti. Quando eu percebi que era Jesus que habita nela, eu liguei para ela e falei: Angélica, eu quero ir na igreja contigo. E a Angélica parece que não acreditou, pastor. Mas ela falou: mas eu vou te buscar. Eu falei: não precisa. E a Angélica pegou o carro, foi lá na minha casa, me buscou. E eu agora estou servindo ao Senhor Jesus. Aleluia! Eu não sei como que era a vida da Angélica antes de Jesus ser Senhor da sua vida, mas a partir do momento em que Jesus se fez Senhor da vida dela, a sua vida mudou e começa a mudar quem está à sua volta. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem duas palavras que eu quero falar bem rapidinho com você: obediência e desobediência. Obediência, dentro da palavra de Deus, é quando você se submete à vontade do Senhor, por vontade própria. Quando você se submete aos propósitos do Senhor, por vontade própria. Você se submete à lei do Senhor. Você diz: eu aceito, eu quero a lei do Senhor sobre a minha vida. Isso é obediência. A obediência para Deus nunca será forçada. Deus nunca vai forçar você. E se você pensa que Deus tem um cajado grande para te dar na cabeça se você desobedecer a Deus, você está enganado. Deus não precisa de um cajado grande para bater em você. Porque quando você sai debaixo da lei de Deus, automaticamente você passa para debaixo da lei do pecado. E o senhor do pecado é Satanás. E tudo que Satanás oferece é enganoso e mentiroso. Ele te oferece algo, mas
a realidade é outra coisa. Ele diz para você que é bonito, mas por trás é feio. E o teu Deus não. O teu Deus diz assim: se atentamente ouvires a minha voz, guardares os meus mandamentos, e se quiseres e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Aleluia. Quem deseja se submeter à vontade do Senhor Jesus? Irmãos, eu quero estar debaixo da lei de Deus. Quando nós falamos de lei, como já falei no começo, nós muitas vezes ficamos aflitos, porque fala de lei e nós nos sentimos acusados e tantas coisas. Porém, a lei de Deus, ela é boa em todos os aspectos, seja na libertação, seja na cura, seja nas finanças. E como nós estamos falando há alguns dias sobre finanças, nessa noite eu quero mostrar para você como a lei de Deus é maravilhosa nas finanças. A lei de Deus, ela é linda nas finanças. Quando Deus cria o homem, e eu quero lembrar você que há dois momentos. Primeiro, Deus cria o homem na sua mente. Quando você lê Gênesis capítulo 2, você encontra Deus criando o homem na sua mente. Diga assim, na mente de Deus. E quando Ele cria o homem na sua mente, a primeira coisa que Ele faz, quando o homem está criado dentro da sua mente, Ele diz assim: frutifica, multiplica, sujeite, domine. Amém? Diga comigo assim: frutifique, multiplique, sujeite, domine. Esse sentimento já está dentro de você, antes mesmo de você ter sido formado do pó da terra. Deus criou você com esse sentimento. E aí Deus pega agora no capítulo 3, eu não sei quanto tempo se passou, se foi dias, se foram semanas, anos, ou milhares ou milhões de anos, eu não sei em que momento Deus nos criou na sua mente, mas quando Ele nos forma do barro, a palavra diz: e formou Deus o homem do pó da terra. Deu forma. Primeiro criou, depois deu forma. E o Senhor não lançou o homem no mundo criado. A palavra diz: e plantou o Senhor um jardim, e fez brotar toda árvore boa para a comida. Não sei se você está acompanhando. Porque se o homem tivesse que plantar, ele já era grande, ele já foi formado no seu estado final. Se ele tivesse que plantar e esperar crescer, não. Então Deus fez brotar rapidamente. Mas em sequência Ele diz assim: e o Senhor lhe deu tudo é do homem, tudo. E o Senhor lhe deu semente. Diga assim, semente. E a semente é o que fará a diferença na tua vida. A semente que você tem, que é o teu dom, o teu talento, essa semente é que fará você frutificar para o propósito de Deus. E a palavra diz assim: e pegou Deus o homem e o colocou no jardim. E alguém diz assim: para ficar ali de boa. Olha que lindo jardim, olha que cachoeira maravilhosa, olha os animaizinhos. Ô Eva, vem cá dar um abraço, vem dar um beijinho. Essa era a melhor parte, eu acho, né, irmão? Eita. Mas, irmãos, o Senhor diz assim: e colocou o homem no jardim para quê? Arar a terra e cuidar. Diga assim, arar. Diga de novo, arar. Quem sabe o que é arar aí? Levanta a mão. Ih, tem gente que não sabe o que é arar a terra. A gente está tão longe do campo que não sabe nem o que é arar a terra. Irmãos, arar a terra, você pega um campo que você vai plantar, e você tem que tirar todas as pedras daquele campo. Você tem que arrancar todos os tocos. Você tem que arrancar toda a raiz profunda de árvores e o que tiver ali no meio. Você tem que preparar. E depois você vai fazendo aqueles sulcos naquela terra onde vai cair a semente. Irmão, é muito mais difícil arar a terra do que plantar. Quem aqui já plantou? Levanta a mão assim. Oh, é mais fácil plantar ou arar? Arar. É mais fácil, irmãos, plantar. Arar é difícil. Você lançar a semente, lança a semente. Você pode lançar a semente aonde você quiser.
Só que só vai frutificar em conformidade com a palavra de Deus se você lançar a semente numa terra preparada. Diga assim: eu sou a terra. Eu sou a semente. Eu sou o plantador. Eu sou o cuidador. Você está acompanhando? E eu vou dar um exemplo aqui rápido para você. Imagina alguém que quer abrir um restaurante. Eu quero abrir um restaurante. O que você quer fazer? Você quer plantar a semente que Deus te deu. Deus te deu uma semente boa para cozinhar. Você sabe cozinhar, você gosta da cozinha. Ei, que maravilha! E aí você vai plantar um restaurante. Só que você não preparou a terra. E aí você vem conversar com o teu pastor diz assim: mas você sabe cozinhar? E você diz: eu sei. E a tua comida é boa? Os meus filhos gostam. Que bom. E os teus amigos? Os meus amigos gostam. É mesmo? Vou falar para você, eles estão mentindo. Os teus filhos estão acostumados com a tua comida. Então é a melhor comida, não tem comida melhor do que a mamãe. Só que a tua comida, minha irmã, é boa para os teus filhos. Para mim, a comida boa é a da minha mãe. Então, para ir comer no teu restaurante, não vai dar certo essa comida. Não vai funcionar. E os teus amigos, eles ficam passando a mão no teu ombro. E eles ficam bajulando você, dizendo que está certo. Quando eu faço uma carninha, irmãos, quando eu faço um churrasquinho, meu irmão, o pessoal em volta elogia, sabe? A carne do pastor Nai, tá batendo com o juvenil, né? Quem conhece o juvenil sabe o que eu estou falando. Que batendo com o juvenil, coisa nenhuma, irmão. Por que eu sei? Porque eu sei a carne do juvenil e sei a que eu faço, não tem nada a ver. Aí você vai trabalhar num restaurante para aprender. Mas você acha que já sabe. Aí você chega lá e diz: não, eu sei cozinhar, eu vou trabalhar de cozinheira. Aí você começa a trabalhar e o cozinheiro-chefe olha para a tua comida e diz assim: tá ruim, esse arroz aí não está certo, esse jeito de fazer o bife não está bom, o jeito que tu fez essa carne aí não está boa, tá ruim, tá... E você começa a ficar dodói. Como que não gosta da minha comida? Todo mundo elogiou a minha comida, agora esse aí que não sabe nada, mas é ele que é o dono do restaurante. É ele que sabe. Mas é ali que estão arrancando as pedras, e é ali que estão arrancando os tocos da tua terra, ensinando. Irmão, quem passa a mão na tua cabeça e diz que você está fazendo tudo certinho, não é teu amigo. Teu amigo de verdade é aquele que diz assim: você está fazendo errado isso. Só que nós não gostamos de ouvir essa palavra. Nós não gostamos que as pessoas digam para nós: do jeito que você está fazendo está errado. E se alguém diz assim: eu gosto, ou você está num nível espiritual muito elevado, ou você está mentindo. Irmão, quem é que gosta de ser chamado a atenção? Levanta a mão aí. Quem sabe você gosta. Então dá um glória aí, porque a senhora está num nível mais elevado. Se a senhora gosta de ser chamada a atenção. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque a palavra diz que toda correção, no momento, é ruim, mas depois ela dá um fruto bom. Depois ela dá um fruto bom, mas na hora a correção não é boa. Quem já ouviu falar de Moisés do Egito? Moisés, o libertador. Ele sai com o povo e quando ele está no meio do deserto, quando o sol começa a raiar, ele se põe de pé lá e começa a atender as pessoas. Presta atenção. O sol não despontou ainda, ele já está pronto atendendo as pessoas. Quando o sol está se pondo, já está anoitecendo, quem sabe os mosquitos já estão pegando, o Moisés continua lá atendendo aquele povo. E passa dias, e passa semanas, eu não sei quanto tempo, e chega o seu sogro, o Jetro, que ficava só olhando para o Moisés, só de olho nele, chega para ele e diz assim: ô Moisés, tu está fazendo errado, o jeito que você está fazendo não está certo. Irmão, quem é que gosta de ouvir isso? Moisés estava dando o seu melhor, estava caprichando, e chega o sogro ainda, para dizer que o que você está fazendo não está certo. Moisés ficou nervoso. Não, eu e você, eu acho que nós ficaríamos nervosos, né, Edgar?
Imagina o meu sogro chegar para mim e falar: Nai, o jeito que você está conduzindo a igreja não está certo. Fala: não, certo é o jeito que você fez, né? Irmão, a gente já fica tudo nervoso. Se alguém fala alguma coisa, a gente já fica tudo revoltado. Moisés, irmãos, não ficou revoltado. Pelo menos a Bíblia não declara isso. Vai saber como é que estava o coração dele. Mas ele falou assim: não estou fazendo certo. E o que eu devo fazer então? Como que é o certo? E o sogro diz assim: coloca capitão, chefe de 1000, chefe de 500, chefe de 100, e essas pessoas, quando tiverem problemas, elas vão conversar com os chefes, não vão chegar até você. Aí você não precisa estar lá 6 horas da manhã, vai sobrar tempo para você, as pessoas não vão ficar o dia inteiro esperando para falar contigo, tem outros para atender. E o Moisés disse: é boa essa palavra, gostei, e mudou o seu sistema. Põe a mão na cabeça. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você está preso, irmão, e acha que do jeito que está bom, pastor, do jeito que está bom. Tenho a minha casinha, tenho a minha comidinha, está bom. Se você pensa isso, não tem desejo de fazer, não tem desejo de crescer, não tem desejo de avançar, então tem algo errado com você. Você está debaixo da lei do pecado, porque a lei de Deus, a primeira lei que Deus dá para o homem é: multiplica, frutifica, domina, sujeita. Essa é a lei de Deus, primeira lei no teu coração. E aí eu faço uma pergunta, você não precisa me responder, eu respondo para você: está multiplicando? Está frutificando? Está sujeitando as coisas? Está tendo domínio? Se não está tendo domínio da tua casa, não está tendo domínio do teu negócio, não está multiplicando, não está frutificando, não é a lei de Deus que está na tua vida. O que está operando sobre você é a lei do pecado, porque Satanás não quer que você frutifique, multiplique, que você avance. Quem quer que você fique estagnado é o inimigo das nossas almas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: deixa o pastor arrancar os tocos de você hoje. Aleluia. Eu fiz um esforço gigante aqui, irmãos, para acelerar minha palavra, porque eu quero ir um pouquinho para frente. Dá uma olhada em Romanos, capítulo 7, versículo 22. Romanos 7, 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Dentro do assunto que nós estamos falando, Deus diz que é para crescer, que é para avançar. O Paulo diz assim: eu vejo no meu entendimento, no meu homem interior, eu percebo a vontade de Deus, eu já reconheço a vontade de Deus, mas nos meus membros está acontecendo ao contrário. Quem aqui já consegue entender que Deus quer para você o melhor? Quantos conseguem entender que o propósito de Deus é que você avance, que você vá para frente, que você multiplique, que você cresça? Quem crê dessa maneira? Na tua mente você já entendeu, mas e no teu físico o que está acontecendo? Se no teu físico não está acontecendo, você está como o apóstolo Paulo: na mente eu estou vitorioso, aleluia, sabe, termina o culto, aleluia, glória a Deus, essa semana, semana de vitória, maravilha. Mas daí na segunda, tem que pagar o aluguel. Não estou vendo a lei de Deus, eu estou vendo a lei do pecado. Não tenho dinheiro para pagar o aluguel, não tenho dinheiro para isso, não tenho recurso para aquilo, não tenho como avançar, vivo de aluguel já há 45 anos. Eu estou falando para mim, vivo de aluguel, porque primeiro eu vivia de aluguel na casa dos meus pais.
Depois que casei, irmãos, vivo de aluguel. Irmãos, o Senhor falou para mim, a lei que Ele colocou na minha cabeça, multiplica, cresça, avança. Eu tenho 45 anos e ando de aluguel, irmãos. Você consegue entender? Na minha mente, eu entendo que o Senhor quer o melhor, mas nos meus membros, eu estou vendo outra lei operando. Tem mais alguém junto comigo ou sou só eu que estou desse jeitinho? Levanta bem a mãozinha se tem alguém comigo. Tem. Graças a Deus não estou sozinho. Mas se eu estivesse sozinho, eu acho que seria melhor. Porque se eu estivesse sozinho, e você não estivesse nessa situação, você ia dizer, não pode. O quê? O pastor está pagando aluguel? Eu vou comprar uma casa para ele. Ei, aplauda o Senhor, aqui era para você aplaudir motivado. Oxe! Que é isso? Romanos 7, 25. Vamos um pouquinho para frente, olha o que diz. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Alguém vai dizer assim, pastor, ele está falando aqui de outra coisa. Não sei, irmão, leia de novo o texto e leia de novo, você vai entender que ele está falando de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é sempre para o corpo, para a alma e para o espírito, para todas as coisas. É para o espiritual, é para o material. A palavra de Deus é para todas as coisas. A lei do pecado. A lei do pecado é aquele que é o que traz enfermidade, é o que traz miséria, é o que te leva para o inferno. A lei de Deus é o que traz cura, é o que traz bênção. A lei de Deus é o que traz prosperidade, a lei de Deus é o que te leva para o céu. Estamos juntos? Irmãos, do mesmo jeito que o Senhor pode nos curar de uma enfermidade física, o Senhor pode curar as nossas finanças, pode sarar. Cadê o irmão Moisés? Fica de pé, irmão Moisés. Fica lá, ó o irmão Moisés. O irmão Moisés, hoje quando eu cheguei no culto, ele falou, pastor, eu fui marinheiro, e eu tenho muita energia, eu tenho muita força. Quando eu me jogo no mar para nadar, as pessoas ficam assustadas, porque eu vou lá para o fundo. Eu não sou muito rápido, mas eu tenho muita resistência. E ele falando, e sabe o que me bateu, irmão? Uma invejinha santa. Falei, Jesus amado, o homem tem energia para se jogar no mar e nadar. Eu não tenho energia nem para andar de bicicleta. Se Deus deu energia para ele, Deus pode dar energia para mim. Se Deus deu bênção financeira para o irmão que está do seu lado, pode dar bênção financeira para você. Estamos juntos? Quem quer ver a mão do Senhor nas suas finanças, dá um glória nessa noite. Aleluia. Romanos capítulo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, fazer mais uma leitura contigo aqui, ó. Romanos 8, versículo 2. Olha só. Em Romanos 7 nós encontramos Paulo dizendo: na minha mente eu já vejo a lei de Deus, eu já vejo a bênção de Deus. A minha mente já compreende, mas o meu corpo não compreende. Agora olha no versículo 8, capítulo 8, versículo 2, o que Paulo diz? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Consegue perceber? A lei do Espírito de vida, a lei do nosso Senhor Jesus Cristo, libertou Paulo da sua mente e do seu corpo. Irmão, crente nenhum vai conseguir chegar no céu e dizer assim: eu cheguei aqui, Pai, porque eu consegui vencer o pecado pela minha força. Ninguém vence o pecado pela sua força, você vence pela força do Espírito Santo. Aleluia!
E o crente que prospera, o crente que avança, é a mesma coisa, não é na sua força. O crente que avança, ele diz: eu venci porque o Espírito de vida tirou de mim a lei do pecado, a lei da miséria, a lei daquilo que me aplastava, aquilo que roubava a minha energia, aquilo que fechava os meus olhos, mas o Espírito de vida abriu os meus olhos, e eu pude ver a bênção do Senhor e como alcançá-la. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo 15, Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia, aleluia. Você não foi chamado para estar em escravidão. Você não foi chamado para viver em miséria, você não foi chamado para viver em enfermidade, você não foi chamado para viver em angústia, você não foi chamado para viver em tristeza, você foi chamado para viver em vida abundante, para viver em alegria, para viver em paz, para viver em prosperidade, para ter recurso, para representar o Filho de Deus. Irmãos, eu quero que você lembre do Senhor Jesus. Na presença do Senhor Jesus, enfermidade nenhuma permaneceu. Presta atenção, na presença do Senhor Jesus, nenhuma enfermidade permaneceu. Na presença do Senhor Jesus, nenhum demônio permaneceu. Na presença do Senhor Jesus, nenhum pecado permaneceu. Todos caíram por terra. Na presença do Senhor Jesus, nenhum tipo de miséria permaneceu. Quando o povo estava com fome, o que o Senhor faz? Multiplica, traz em abundância. E a abundância é tão grande que a palavra diz assim: comeram todos, se fartaram, e aí o Senhor olha para os discípulos e diz assim: junta os pedaços aí, 12 cestos cheios. Para que 12 cestos cheios, irmão? Um cesto de pão para cada discípulo, para quê? Porque o teu Deus é o Deus da abundância. Quando o Senhor Jesus chega no casamento em Caná da Galileia, a mamãe vem e diz: Jesus, acabou o vinho. Olha para o irmão que está falando assim: é vinho, não é suco de uva. Acabou o vinho, acabou. O que o Senhor Jesus faz? Ele transformou a água em vinho. E se você prestar atenção, a palavra diz assim: e haviam bebido, eles já tinham bebido, aquele povo já tinha bebido um monte, acabou, o povo queria mais. O Senhor Jesus: o povo quer mais, então vamos transformar a água em vinho. O teu Deus é o Deus da abundância. Oh, meu irmão, põe a tua mão na tua cabeça de novo, e eu vou falar para você, porque tem muita gente aqui que está fechada, a mente está fechada. Abre, Senhor, os olhos do meu povo, este povo que o Senhor colocou aqui, papai. Abre os olhos para que eles entendam, Senhor, a maravilha da tua lei. A tua lei diz, Senhor, que nós seremos prósperos. A tua lei diz em Deuteronômio 28, Senhor, que seremos benditos no campo, bendito na cidade, bendito ao entrar, bendito ao sair. Oh Deus, traz, Senhor, essa visão, abre os nossos olhos para que nós entenda, Senhor, para que nós perceba, papai, as maravilhas da tua lei. Não é sugestão, é lei do Senhor. Que você seja abençoado, e eu declaro sobre a tua vida que você sai debaixo da lei do pecado, você sai debaixo da lei do pecado, você sai da pobreza, você sai da miséria, você sai da enfermidade, você sai da angústia, você sai da tristeza, porque o Senhor diz: você é meu filho, você foi adotado por mim, filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, filho do Deus Todo-Poderoso. Abre a nossa mente, Pai. Aleluia, Emmanuel, aleluia, Emanamaralabashúria. Versículo 16 e 17, Romanos 8. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Quem sabe com a mente a gente crê, mas os nossos membros, o que nós estamos vivendo não está acontecendo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiro de quem? Herdeiros de quem? Ô irmão, não está muito feliz em ser herdeiro de Deus aqui nessa igreja. Herdeiro de quem? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? É aquele que te formou, é aquele que te criou, é aquele que disse: sujeita, eu plantei um jardim, mas eu te dei semente para plantar, ara a terra, cuida, cresce, avança. Esse é o teu Deus. Toda a terra é tua, você é herdeiro de Deus. Aonde você vai, irmão, aonde você chega, é teu. Toma posse. Toma posse. Nós sabemos que é de rompimento em rompimento, nós sabemos que tudo é tomado pela força. A palavra diz é tomado pela força, não é na moleza, é pela força. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Começamos a orar, o Senhor colocou no nosso coração um desejo de orar, de buscar a presença do Senhor. E nós começamos a orar e clamar bem no comecinho da igreja. E fomos num trabalho lá em São Paulo. E quando a gente voltou, eu havia recebido algo da parte de Deus lá naquele congresso. E quando eu estava ali na frente da van, logo que a van foi inaugurada, eu olhei para aquela passarela, estava escrito: seja bem-vinda, Palhoça, uma coisa assim. E o Espírito Santo falou assim: sobe lá em cima porque tem um ato profético na tua vida. Oh, Jesus! E quem anda comigo sabe que eu não sou muito disso. É só quando Deus fala. Não inventa história, irmãos, é só quando Deus fala mesmo. Eu voltei para a igreja, busquei alguns irmãos e falei: vamos subir orando, vamos atravessar, aí a gente volta orando. Esse era o meu pensamento, eu não sabia o que era para fazer. E quando nós subimos orando, descemos, quando estamos voltando, quando estamos chegando no meio, o Senhor disse assim: para, abre a Bíblia e profetiza. Eita glória! E o Senhor me deu uma palavra em Ezequiel 38, e eu profetizei aquela palavra, e a minha voz parecia uma voz de trovão, irmãos, era muito forte, que eu estava impressionado. Pensei, parece que tem uma caixa de som na minha garganta. Irmãos, é interessante que enquanto eu estava lendo o texto, o homem natural, eu estava sabendo o que estava acontecendo, e era o Espírito falando. Era o Espírito falando que ia levar o inimigo preso pelo seu nariz, e que essa cidade seria chamada uma cidade de crentes. O Brasil vai conhecer essa cidade lá na Palhoça, lá naquele lugar de crente. E eu fui declarando aquela palavra, irmãos. Aleluia! E quando a gente faz uma batalha espiritual assim, a luta é grande, irmãos. A partir daquele dia, não se ouvia mais nenhum aleluia dentro da igreja. A gente ouvia os mosquitinhos voando, e a nossa igreja é sempre meio barulhenta, irmãos. Mas estava um silêncio, e se passaram ali, eu não lembro se foi 30, 40 dias, e o apóstolo veio ministrar em Balneário Camboriú, e aí me ligou e falou: mano, eu estive ministrando aqui ontem e hoje pela manhã, mas hoje à noite, se você quiser, eu posso estar contigo. O apóstolo não morava aqui ainda. Eu falei: não, venha. E ele veio e ele falou: 6 horas eu tenho que estar na igreja, e eu só vou sair 6 horas da manhã. O Senhor me falou que é para orar aqui nesse lugar. Eu falei: amém. E quando ele foi pregar, a primeira coisa que ele disse, ele falou assim: Deus manda dizer que os arraiais do Senhor, os cavaleiros e os carros de guerra do Deus Todo-Poderoso acabaram de chegar neste lugar. Aleluia. O fogo caiu, a glória voltou, e em pouco tempo
daquelas 30, 40 pessoas que nós tínhamos. Pouco tempo, estou falando assim, irmãos, questão de 1 mês e meio. Nós já estávamos beirando ali umas 200 pessoas. Houve um rompimento assim, pá! Abre a minha mente, Senhor. Abre a minha mente, abre os meus olhos, porque o Senhor quer fazer um rompimento na tua vida. O Senhor quer trazer um rompimento na tua casa, nas tuas finanças. Aleluia. Diga assim: eu sou herdeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler novamente. Abra lá, Salmo 119 e 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Aleluia. Pastor, por que o senhor leu? Porque quando você lê, irmãos, gera uma fé diferente. A fé vem pelo ouvir, mas quando você lê, vem fé também. Diga de novo: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu vou contar um testemunho que eu já contei, já falei e vou falar de novo. Já falei e vou falar de novo, para que você abra os teus olhos. Irmão, quando eu fui embora para os Estados Unidos, eu calculava o que eu ganhava lá e comparava com o que eu ganhava aqui no Brasil. O que eu ganhava numa semana lá, eu ganhava no mês inteiro aqui. Presta atenção no que eu estou falando. E eu fiquei preso nisso. Não. Lá no Brasil eu trabalhava no banco, dava aula, e aqui eu trabalho como pedreiro, numa semana eu ganho o que eu trabalhava no mês inteiro, e eu fiquei preso nisso. E o meu colega, da minha idade, jovenzinho também, 22, 23 anos, eu ensinei ele a colocar o piso, porque eu trabalhava colocando piso, ensinei ele a colocar piso, colocar mármore, e naquele ano nós trabalhamos bem junto nos condomínios, nós trabalhávamos na mesma companhia. E quando terminou aquele ano, ele abriu a empresa dele. E ele abriu a empresa dele e eu nem aí, não estava nem aí. Está tudo certo, ele abriu a empresa dele, porque legal o Márcio abriu a empresa. Olha para quem está falando assim: o pastor estava com o olho fechado. O meu amigo que eu ensinei a abrir uma empresa. E eu acho que está tudo certo. Irmão, ele abrir a empresa, estava tudo certo. Errado era eu não perceber que fui eu que ensinei ele, que eu sabia muito mais de piso do que ele. Ele trabalhou 1 ano naquela empresa. Final daquele ano ele me convidou: ô Nai, não quer vir trabalhar comigo? Eu falei: não sei, depende, quanto que tu paga? O outro me pagava 150, 160, ele me pagava 170, 180 por dia, dólares. Aí eu fiquei todo feliz: eu vou ganhar $20 a mais por dia. Trabalhei 1 ano e pouco para ele. Presta atenção aí, abre os olhos. Trabalhei, irmão, olha que loucura. Aí aconteceram alguns fatores que eu precisei voltar embora para o Brasil, que é uma outra história. E naquele dia eu resolvi conversar com o Márcio, porque ele estava dentro da caminhoneta dele, terminou o culto, e eu entrei na caminhoneta para ver a caminhoneta dele e tal, uma Nissan, tudo caramelo por dentro, coisa linda. Eu falei: pá, cara, que show, que maravilha. Aí ele me falou o preço da caminhonete, eu falei: cara, quanto é que tu está tirando por semana? Aí ele falou: ó Nai, quando dá mal, porque você sabe, né, que construção às vezes vai, às vezes não vai, então quando dá mal, mas é muito difícil, é $30 mil por semana, mas o normal é $60 mil, 80. Eu fiquei: Jesus. Diga de novo: o pastor estava com os olhos fechados. Quando voltei para o Brasil, ele começou a me ajudar a vender um apartamento que eu tinha lá. Eu vendi o meu apartamento lá por 70, quase $80 mil. E ele falou: ô Nai, eu comprei uma casa aqui, ele tem um canal atrás da minha casa, que dá direto no mar, aí agora eu vou comprar lancha para sair. Eu falei: oxe, que legal. Ele falou: acredita que foi uma benção de Deus? Eu falei: maravilha. Não, paguei preço bom. Eu falei: quanto? $750 mil. Quase R$1 milhão numa casa. Eu falei: Jesus! Olha para quem está do seu lado e diga assim: o pastor estava com o olho fechado.
Podia ter sido ele também. Entendeu? Podia ser o Márcio e podia ser eu também. Olha para quem está do seu lado e diga assim: pode ser eu. Sabe, irmãos, eu achava que eu era um dizimista, assim, uma maravilha na igreja. Eu dava $100, $120 por semana de dízimo. O Márcio dava 6 mil, 7 mil, 8 mil. Sabe? Alguém diz: ah, pastor, é só dinheiro? Não. Mas os missionários que a igreja mantinha, quem estava fazendo a diferença lá, não era eu, era o Márcio. Estamos juntos? Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim a palavra: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Tem gente que ainda não sabe, né? Irmãos, o chamado de Deus para a tua vida, um chamado, ele é um mistério e ele vai sendo revelado. Você pode ter sido chamado para ser um médico, para ser um doutor, para ser um engenheiro, para ser um empresário, para ser um pastor, para ser um missionário, para ser um apóstolo, um chamado. Mas o propósito de Deus para a sua vida permanece o mesmo: multiplica, cresce e avança. Você está entendendo? O teu chamado, não importa qual é, o que importa é que você esteja no propósito do Senhor. E o propósito de Deus é que você seja uma árvore frondosa, uma árvore frutífera, que aqueles que se achegam debaixo de você, você tem como ajudar, você tem como socorrer. Aleluia! Quem deseja ser uma árvore frutífera? Versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, você está predestinado a ser a imagem do Filho de Deus. Nós já falamos, o Filho de Deus, aonde ele chega, é bênção. Quando o Senhor Jesus se encontrou até com a morte não resistiu. O filho da viúva de Naim ressuscita, a filha de Jairo ressuscita, Lázaro ressuscita, e o Senhor te predestinou para ser a imagem do Filho de Deus, a imagem dele. Olha só, na presença de Jesus, irmãos, tudo se transforma. Jesus sempre foi cabeça. Eu quero que você entenda, Jesus sempre foi cabeça. Aonde Jesus chega, ele é a cabeça, e ele é até hoje. Na presença de Jesus, pecado não permanece, enfermidade não permanece, tudo na presença de Jesus é bênção. E se você é chamado para foi predestinado para ser a semelhança do Filho de Deus, então aonde você chega, a bênção de Deus chega contigo. Um dia nós chegamos lá na cidade de São Bento do Sul, na casa de um irmão, e o irmão estava muito angustiado, porque o médico tinha dado um veredito, que a esposa dele tinha no máximo 40 dias de vida. E ele falava como se a mulher já tivesse morrido. Naquela casa, todos estavam como se ela já estivesse morrido, mas a senhora estava ali junto com a gente. Estava junto, o presbítero estava junto, o apóstolo também. Irmão, você imagina, você está numa casa que o médico diz assim, você tem 40 dias de vida, o câncer tomou conta, e aquela irmã estava assim, ó, e as pessoas falam, pois é, pastor, daí quando ela morrer, a gente não sabe. Olha que situação. Porque daí ela só tem 40 dias, agora é só 39. Irmãos, hoje é engraçado, mas na hora era triste demais. Na hora era um peso, uma angústia, a lei do pecado operando ali. E sim, mas aquelas pessoas não eram tementes a Deus, pessoas maravilhosas, pessoas tementes a Deus, servo de Deus, serva de Deus, porém nos seus membros estava operando a lei do pecado. E aquilo começou a me dar uma raiva, irmãos. Começou a me dar uma raiva por dentro, começou a me dar um negócio, eu não estava me aguentando.
Eu falei, irmãos, podemos orar? Pode. Não resolve nada, era desse jeito, irmãos. Oramos com autoridade. Oramos com autoridade, reivindicando o que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Irmão, termina a oração, a mulher já tinha outra cara, o homem já tinha outra cara, e os meses se passaram, e os anos se passaram, e a irmã glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Na presença de Jesus, ele perdoava, ele não condenava. Diga assim, perdão, não condenação. Você é filho de Deus, você é semelhança do primogênito. Lembra da mulher pega em adultério? Todos querem apedrejá-la, o que o Senhor diz? Se abaixa e começa a escrever na terra. Provavelmente ele estava escrevendo o pecado das pessoas, né? Alguma coisa, a gente imagina isso, mas não sabemos. E o Senhor diz para ela, onde é que estão os teus acusadores? Porque largaram as pedras e foram embora. Nenhum restou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. E aí alguém diz assim, quando o Senhor disse não peques mais, o Senhor estava advertindo ela. Não, Senhor, o Senhor estava libertando ela. Não sei se você acompanha essa palavra, você está entendendo? Porque você olhar para alguém e dizer assim, não faz mais isso. É fácil, irmão. Isso aí até eu consigo fazer. Não beba mais, porque senão o Senhor vai pesar a mão sobre você. Isso aí qualquer um faz. Agora Jesus não. Jesus, quando ele olha para você e diz, não bebas mais, nunca mais você vai beber. Nunca mais. Aquela mulher nunca mais pecou, porque Jesus a libertou. Arabachúria. Aleluia. O versículo 30. E aos que destinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Alguém diz assim, mas eu não sou Jesus. Mas você foi predestinado. E ele te chamou com um propósito. Aí alguém diz assim, mas eu fiz muitas coisas erradas. Ele também te justificou. E não só te justificou na cruz do Calvário, mas glorificou você. Pastor, o que é ser glorificado? Ser glorificado é ser cheio do Espírito Santo. É carregar a glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o quê? A glória de Deus. Mas quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, fomos justificados e novamente glorificados por Deus. Aleluia. Abba, Pai. Diante disso que nós acabamos de ler, irmão, eu quero ler esse último versículo aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? O que você diz diante disso tudo que você ouviu? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor colocou a lei no teu coração e na tua mente, desejo de crescer, desejo de avançar. Se o apóstolo Paulo percebeu que na sua mente ele entendia a vontade de Deus, mas o seu corpo ele não conseguia viver, mas lá no capítulo 8 ele passou a viver no seu corpo também, a glória do Senhor. Então, se Deus é por ti, quem será contra ti? Eu tenho medo de começar um negócio, eu tenho medo de fazer, já fiz e não deu certo, no passado eu fiz isso, fiz aquilo, deu errado. Deu errado? Mas é que você não conhecia essa palavra, você não conhecia esse Jesus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Vamos dizer bem forte? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, irmãos, ninguém. Presta atenção, predestinado para a salvação, predestinado para ser a imagem e semelhança do Filho de Deus, predestinado, justificado por Deus, e se é Ele quem nos justifica, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Aleluia, irmão, diante de uma palavra dessa, irmão, é para você dizer assim, eu vou vencer, eu vou prevalecer, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Provérbios capítulo 20, versículo 13, Provérbios 20, 13,
agora eu vou tirar uns toquinhos aí, desse teu coraçãozinho, vou arrancar uns toquinhos, presta atenção, não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos, e te fartarás de pão. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim, se fica dormindo, vai empobrecer. Ficar dormindo, preguiça, é estar debaixo da lei do pecado. Abrir os olhos, acordou, vai trabalhar, vai buscar o teu. Amém? Tem gente que está motivado aqui, tem gente que está motivado, tem gente que está pegando. Amém? E deixa eu falar para você, amanhã quando você levanta, não levanta às 9, levanta às 6, levanta cedinho, vai fazer alguma coisa, vai produzir. Quando chega em casa, vou assistir uma série, nada de assistir série, faz um curso, procura uma faculdade, procura algo. Irmão, veja que diz assim, aquele que abre os seus olhos se fartará. Sabe o que é estar farto? É você ter em abundância. Estou farto, sabe? Eita, é tanta bênção. Eu quero estar farto. Eu quero estar farto para chegar para aquele que está necessitado e dizer assim, pega aí, meu filho, pega aí. Vai estudar, eu pago a tua faculdade. Eu compro essa máquina para você começar a trabalhar. Estamos juntos? Aquele que abre os seus olhos se fartará. Diga de novo, abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você não gosta de decorar versículo, esse aqui você está decorando. Se esse versículo você decorar, já é uma bênção na tua vida. Olha só, Provérbios capítulo 6, versículo 8. Provérbios 6, versículo 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Quando a palavra diz assim, eu preparo o pão no verão, está falando no verão da tua vida. Enquanto você tem saúde, enquanto você tem energia, prepara o teu pão. Pastor, eu estou trabalhando naquela empresa, aquela empresa é uma maravilha. Irmão, se você tem possibilidade de crescer dentro daquela empresa, amém. Agora, se você está estagnado, um salário bom, presta atenção que eu vou dizer para você. É uma questão de tempo, eles vão te mandar embora e vão contratar alguém para fazer exatamente a mesma coisa que você faz, pagando 1/3 do que pagam para você. Você está entendendo? Isso é o que acontece com quem é empregado. Você trabalha empregado e você vai crescendo, chega num ponto lá, e aí fica ganhando aquilo. Irmão, se não há chance de crescer, o apóstolo Paulo diz assim, bom seria que todos tivessem o seu próprio negócio. O apóstolo Paulo diz, é bom que você tenha o teu negócio. Então, você está trabalhando, não estou dizendo para você sair, continua, mas vai se preparando, faz um curso, veja algo que precisa, veja algo que a nossa cidade tem falta e diga, eu vou ser o que vou fornecer isso aqui, eu vou ser a pessoa que vou crescer, vou ser cabeça nesse lugar. Vai se preparando, querido, para que quando a porta se abra, você passe por ela. Aleluia! Prepara o teu pão no verão. Por quê? Porque quando você não tiver mais forças, você já vai ter o sustento para te manter na tua velhice. Você vai ter para abençoar os teus filhos, para abençoar os teus netos. Você precisa se preparar agora. Não deixa o tempo passar. Não deixa. Irmãos, o verão da nossa vida, irmãos, eu creio que até os 35 talvez, que eu já estou sentindo que já estou indo assim, irmão. As minhas forças, irmão, já estão se acabando. Estão se acabando. Eu estou pregando aqui com uma dor aqui do lado. Falei, Jesus, teu sangue tem poder. De novo essa dor. Irmão,
O verão é muito rápido, irmão. O verão passa muito rápido. E o problema é que nós não temos uma segunda estação de verão. É só uma. Você só tem uma primavera, só tem um verão, só tem um outono e um inverno e acabou. Coisa triste é você chegar na casa daquele velhinho, levar uma cesta básica para ele, e ele te abraça e diz: obrigado, pastor. Os meus filhos não me ajudam, meus filhos não me socorrem. Pastor, será que o senhor não pode pagar esse remédio para mim? Pastor, teve um irmão que me falou assim: pastor, faz uns 3 meses que eu não compro uma carninha. Coisa triste você chegar numa situação assim. Mas é que no verão, alguma coisa não fez certa. No verão da sua vida, na primavera da sua vida, não abriu os seus olhos. Graças a Deus que o Senhor está abrindo os nossos olhos nessa noite. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim, ó: ajunta, planta, trabalha. Irmãos, não dê desculpa. Comece a plantar, comece a arar, comece a preparar a terra. A lei de Deus é: quem não planta, não colhe. E a lei de Deus, ela é tão terrível, mas é que não é por causa de Deus, é porque quem não cumpre a lei de Deus está debaixo da lei do pecado. O Senhor diz assim: quem não trabalha, que não coma. O Senhor diz: se não trabalha, não coma. Então quem não trabalha não vai comer, quem não planta não vai colher, quem não prepara a terra não vai ter fruto bom, não vai ter aquilo que Deus preparou. Mateus capítulo 25, 29, nós já estamos chegando no final, irmãos. Mateus 25, 29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Eu vou repetir, eu quero que o Senhor abra a tua mente. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver o quê? Os seus olhos abertos para estar debaixo do propósito de Deus, até o que tem ser-lhe-á tirado. Esse texto está falando da pessoa que recebeu 5 talentos, da pessoa que recebeu 2, da pessoa que recebeu 1. Irmão, a pessoa que recebeu 1 talento escondeu, não plantou, não trabalhou, e o Senhor disse: tira dele e dá para o que tem 10 agora. E estava falando de dinheiro. Você pode ler o texto, ele fala dinheiro. Irmão, o talento que Deus te deu, a semente que Deus te deu, não pode ficar enterrada, nem pela preguiça, nem pelo sono. Você precisa sair daqui dizendo: os meus olhos se abriram, eu vou plantar, eu vou arar, vou preparar a terra. Aleluia. Último versículo para nós encerrar. Provérbios 21, 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Diga comigo: prepara-se o cavalo para a batalha, porém a vitória vem do Senhor. Agora, se você não prepara o cavalo para a batalha, o Senhor não dá vitória. Escuta, se você não se prepara, o Senhor também não vai contigo. Agora, se você se prepara para a batalha, vou batalhar, eu vou prevalecer, eu vou avançar, aí o Senhor diz: eu garanto a vitória. Aleluia. O nosso Deus é um Deus trabalhador. O Senhor Jesus curando, trabalhando no sábado. E alguém diz: ah, mas como é que pode? Ele falou: meu pai trabalha no sábado, eu também trabalho. O Senhor Jesus, ele precisava ser carpinteiro, irmão? Ah, você já parou para pensar isso? O Senhor Jesus carpinteiro, o Salvador do mundo, precisava ser carpinteiro? Ah? É claro que ele não precisava. É o Salvador do mundo, ele veio com o propósito de salvar, mas não, ele se tornou carpinteiro, se tornou trabalhador, uma profissão. Você precisa ter uma profissão, você tem que ser excelente em algo, você tem que ser o melhor em alguma coisa. O melhor em alguma coisa.
Às vezes a gente conversa com alguém e fala, a pessoa vem, pastor, eu preciso do emprego, o que você faz? Aí eu faço qualquer coisa. Irmão, quando faz qualquer coisa, não faz nada. Mas em que área você quer trabalhar? Em qualquer área. Irmão, qualquer área não adianta. Pastor, mas é quando eu estava complicado, mas eu tenho uma profissão. Amém, agora sim. Você tem uma profissão? Bênção. Mas você precisa de um dinheiro agora. Amém, então nós vamos ajudar, vamos arranjar esse... Mas nós vamos orar para que essa tua profissão seja honrada e que essa porta se abra para você e que você se destaque na tua profissão. Fica de pé, igreja. Aleluia. Tem alguém aqui que tem desejo de mudar, de ter recurso, de avançar, de prosperar, que quer estar debaixo da lei do Senhor? Aleluia. Feche os teus olhos. O Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus. E enquanto você ora, enquanto você apresenta a Deus o teu propósito, aquilo que veio ao teu coração, eu não tenho dúvida que o Senhor restaurou sonhos nesta noite. Não tenho dúvida que o Senhor restaurou projetos na tua vida, que despertou em você aquilo que você foi criado para ser. Quando o Senhor te formou, aleluia, Ele te deu sementes, e esse teu talento, esse dom que está dentro de você, precisa ser ativado. Clama ao Senhor nessa hora, clama ao Senhor, clama pelo teu negócio, clama pela tua casa. Diga, Senhor, vem ao meu encontro. Abre, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, a minha mente. Eu quero ver, Senhor, o caminho que eu devo tomar, o que eu devo fazer.